Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro São Domingos Sávio. Meu nome é Jefferson, eu sou presidente do Centro São Domingos Sávio e hoje eu fico muito feliz de retornar com as palestras de temática mais voltada às famílias, ao homeschooling. Todos aqui, a maioria dos que estão presentes aqui, que acompanham o canal, sabem que eu e minha família somos adeptos do homeschool com os meus filhos, E boa parte da palestra de hoje vai expressar a importância do católico que, pelo menos que não adere ao homeschool, porque realmente o homeschool não é para ser aderido por qualquer pessoa, ele não é qualquer pessoa que tem a possibilidade de fazer o homeschool, a gente tem que ter a consciência disso. Apesar disso, o católico ele tem que ter uma instrução hoje necessária para que seus filhos não sejam colocados num caminho de perdição. E eu digo isso porque é muito fácil hoje o filho de um católico, um jovem católico, numa escola comum, ser levado a pensar e realmente crer. Veja a palavra que eu vou usar. Crer é quase um ato de fé. Não é fé porque não é fé sobrenatural. É uma esperança natural. Mas é um ato humano de acreditar em postulados que não se sustentam nem no mundo científico. Eu me recordo muito bem que durante toda a minha juventude eu estudei alguns postulados que estão dispostos aqui no livro como se fossem quase dogmáticos. A física newtoniana até hoje é tratada nas escolas, no ensino médio, quase que de uma maneira dogmática, ou seja, algo inquestionável, certo? E a gente vê que, quase que como em uma comunidade esotérica, os cientistas sabem que a física newtoniana hoje ela é superada. Gente, a física newtoniana ela já está superada pelo menos desde a década de 30. Mas ela é tratada hoje, ainda hoje nas escolas, como uma verdade absoluta, E por quê? Por que a física newtoniana ela é tratada dessa forma? A gente vai tratar aqui. Então, só um minutinho, deixa eu pegar aqui um conceito para trazer para vocês, para ficar mais claro. Isso. Vamos lá, começar a nossa palestra. Alguém aqui se recorda do conceito de matéria, segundo o livro de física de vocês aí da época de ensino médio? Alguém aí se recorda? Alguém arrisca? Diga aí, pode falar. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Muito bom, gente. Esse menino aí vai passar em todos os vestibulares do Enem. É isso mesmo, tá? Matéria é aquilo que, segundo a física moderna, que ocupa lugar no espaço que tem massa, Só que tem um problema, pessoal. Esse conceito, ele é um conceito mecanicista, newtoniano, E você chegou a estudar na escola conceitos iniciais de física quântica? Sim? Você se lembra do experimento do gato de Schrödinger? Foi apresentado? Excelente. O que é que se fala no experimento do gato de Schrödinger? O que seria essa física quântica que eu estou tratando aqui com vocês? Quando você traz os experimentos físicos, de um plano macroscópico para um plano microscópico, a gente vê que o comportamento das partículas é um comportamento que muda, certo? E que, em diversos aspectos, deixa de seguir a previsibilidade que era estabelecida pela física newtoniana. Vou dar um exemplo para vocês. Esse conceito que eu acabei de dar. O que é o conceito de matéria? É aquilo que possui massa e que ocupa um lugar no espaço. Determinado. Um lugar determinado no espaço. Por quê? Porque, segundo Newton, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, correto? Só que aqui a gente tem um problema. Porque quando você passa para o nível microscópico, as partículas elas se comportam de uma maneira quase que probabilística.
Às vezes, por conta do princípio da superposição, que eu vou explicar para vocês, tem-se, por exemplo, no caso dos neutrinos, que uma mesma partícula, enquanto ela está em superposição, ela ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. E aí? Como é que você pode dizer que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar e espaço, que ocupa um espaço determinado e possui massa, se a gente tem uma partícula subatômica chamada neutrino, que ela não ocupa um espaço determinado? Ou seja, ela não é matéria? Veem como é que o conceito de matéria é incompleto? Né? Mas isso ninguém te falou lá na aula, né? Pois é, porque o que acontece? O conceito de matéria, tá? Ele é algo que serve, como a gente tem hoje, ele é algo que serve a nível macroscópico, mas não serve mais a nível microscópico. Mas como assim? Como que a gente pode ter algo que possui o mesmo conceito se comportando de maneira diferente à medida que você diminui o grau, diminui o zoom, né? Vamos dizer assim, à medida em que você passa a observar no âmbito microscópico? Por que que as coisas se comportam dessa forma? Infelizmente, a resposta que a física moderna tem para dar é de que realmente as coisas no âmbito microscópico se comportam de maneira aleatória. É um comportamento que é não previsível. E vocês sabem quando que a física chegou nessa conclusão? A física chega nessa conclusão por volta da década de 20 e 30, e esse questionamento ele é pujante ainda quando Albert Einstein era vivo. Né? A gente tem toda a contenda, para quem gosta aqui de física, a gente tem toda a contenda entre Albert Einstein e Bohr, porque um defende que os conceitos de física quântica baseados numa aleatoriedade não são ideais, e o outro defende que é impossível alcançar algo além dessa aleatoriedade. O que eu estou querendo dizer? Einstein, quando se apresentou a hipótese de Schrödinger a Einstein, quando ele pôde contemplar essa aleatoriedade, quando ele viu que, opa, calma aí, uma partícula saía do ponto A, todos os cálculos matemáticos apontavam que ela chegava no ponto B, só que em alguns experimentos essa partícula chegava no ponto C, sem nenhuma explicação, sem nenhuma influência externa, certo? Por que que a gente não conseguia, em 100% dos experimentos, chegar do ponto A ao ponto B? Às vezes chegava nesse ponto C. Quando Einstein se deparou com essa situação, ele não conseguiu conceber que existisse algo nessa partícula que fosse indeterminado. Por quê? Porque para Einstein, e aí vem a famosa frase de Einstein, Deus não joga dados, não é? Nada poderia ser aleatório o suficiente que o ser humano não pudesse determinar no mundo material. Ou seja, tudo no mundo material poderia ser determinável, tá? Ao ponto que o próprio Einstein, já no final da vida, quando ele percebe que ele não consegue determinar isso daqui, ele chega à conclusão, ele oferece, né, a hipótese de que nessas partículas subatômicas, com comportamento estranhíssimo, existe algo de determinado, mas está no interior dessa partícula e é algo que é inalcançável ao homem. Ele chega a propor isso. Né? Ele propõe a ideia de que há algo de determinado, mas que esse determinado nunca vai ser alcançado pelo homem, porque está dentro dessa partícula subatômica que não pode ser testado. Para a infelicidade de Einstein, após a morte dele, vários cientistas desenvolveram inúmeras teses e através de propostas matemáticas, concluíram que é impossível que exista algo de determinado dentro dessas partículas. Então, hoje, o que reina na ciência, e principalmente na física quântica, é que realmente é impossível determinar com certeza absoluta a trajetória dessa partícula. Não há nada de determinável nela, tá? Bom, e o que acontece então com a ciência a partir dessa proposta, né, da física quântica que começa aí no início do século XX, né? Desculpa, no início do século XX, isso mesmo.
e segue até hoje, tá? A partir do momento em que a ciência percebe que as coisas já não são pegar uma bolinha aqui, atirar, e ela vai chegar através de um cálculo matemático do ponto A ao ponto B com a certeza absoluta, como é a proposta de Newton, né? A ciência se viu diante de uma rua sem saída. E hoje as duas propostas que são apresentadas, tá? Elas são quase risíveis para uma pessoa com senso comum. Tá? São quase risíveis para uma pessoa de senso comum. Mas no meio acadêmico, talvez por conta da degradação do pensamento, por conta da degradação do ensino de uma maneira geral, por conta da baixíssima educação em filosofia que tem os cientistas hoje, essas duas propostas são levadas a sério. E eu vou mostrar para vocês o tanto que elas são risíveis sob o ponto de vista comum. A primeira proposta bom, a gente analisando essas partículas subatômicas, a gente percebe que elas saem de um ponto A e elas probabilisticamente podem ir para um ponto B ou C. O máximo que os cálculos matemáticos hoje conseguem captar é a probabilidade de, sei lá, 70% das vezes ela vai para um ponto B, 30% ela vai para um ponto C. Mas eu nunca vou conseguir chegar à certeza. E digo mais, se eu quiser calcular a trajetória dela, eu não consigo. Eu não consigo verificar a trajetória dela. Eu só consigo ver o momento final, certo? Então, o que acontece? As propostas que são apresentadas são... A primeira delas, quase que numa consciência inconsciente, o observador, tá? O observador é que determina para onde vai essa partícula, se para B ou para C. É algo que ele faria quase que de maneira inconsciente, mas ele o faz no momento da observação. Essa proposta ela é anticientífica, tá? Ela é anticientífica porque é impossível de se provar. Até porque hoje pouquíssimos cientistas conseguem sequer conceituar o que é consciência. Tá bem? Então já vejam aí. Aqui, tá? A gente chegou no cúmulo, no clímax do antropocentrismo. Porque é o homem determinando para onde está indo a partícula quase que de maneira inconsciente. Vejam o tamanho do antropocentrismo aqui, tá? O que leva a crer nisso? Existe algum experimento científico que se possa reproduzir esses conceitos? Não, nós não temos, é uma hipótese, tá? Qual é a outra hipótese estapafúrdia que vocês vão ver, principalmente se vocês assistirem The Big Bang Theory, né? Aquela série que muita gente aí gosta de ver, eu também gostava de ver pra caramba. Quem se lembra da série vai lembrar do Sheldon Cooper, né? Que ele adere à teoria das cordas, né? Que é uma maneira de tentar explicar a física quântica, tá? Vou tentar resumir de uma maneira muito simplória, pessoal, aqui, para que vocês entendam. Mas essa segunda teoria, ela aponta o seguinte: se essa partícula pode tomar os caminhos A ou B, na verdade, ela tomou os caminhos A e B. A diferença é que você vive em um universo onde ela só chegou no B. Mas exatamente nesse momento onde ela foi disparada, dois universos foram criados. É a teoria dos multiversos, né? Dos universos alternativos. Em um universo você tem a ocorrência de A. No outro universo você tem B. E você, por acaso, vive no universo B, por exemplo. Isso não significa que A não aconteceu, só aconteceu em um outro universo. Qual o problema disso, gente? Porque você não tem como saber você não tem como medir cientificamente, materialmente, a influência de um universo em outro. Você não tem como constatar a existência de um outro universo. Então essa é a teoria perfeita. Por quê? Porque é impossível refutar. É impossível. Como é que você...
Como você vai refutar essa teoria se você não pode prová-la, mas também você não pode não prová-la? Ela fica na cogício, né? Ela fica no âmbito da cogitação, da hipótese. Só que ela é anticientífica exatamente por isso. Ela é anticientífica exatamente por isso, porque é impossível você prová-la com um método. A ciência moderna, ela se orgulha do uso do método científico para demonstrar as coisas. Só que ela não tem método. É impossível você criar um método que prove a existência de um multiverso. Não vou dizer que não estão tentando. Estão tentando muito. Óbvio, tá? Que até hoje não conseguiram e nem vão conseguir. Tá bom, Jefferson. Por que você está apresentando isso como um problema? E por que você está dizendo que eles não vão alcançar isso? E por que você está fazendo todas essas afirmações sendo que você nem é um físico formado? Verdade, sou advogado. Mas o escritor desse livro aqui é doutor em física. E não só ele, tá? Heisinger, inúmeros outros físicos conhecidíssimos, doutores de sua época, prêmios Nobel, contestam a física quântica como ela é hoje, certo? Não só contestam, como já fizeram propostas muito semelhantes ao Wolfgang Smith. O que separou esses grandes físicos do Wolfgang Smith foi o conhecimento da filosofia atomista, certo? Então, o Whitehead ele faz uma proposta muito semelhante ao Wolfgang Smith, só que ele não tinha domínio da filosofia atomista como ele tinha. Então, ele faz uma proposta que é a seguinte, olha, essas partículas subatômicas, elas estão quase como na ideia de Aristóteles de uma potência. Ou seja, ele chegou quase a afirmar o que o Wolfgang Smith afirma, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês melhor toda essa situação. Mas não chegou lá por não dominar a filosofia atomista. Eu apresentei então para vocês o problema. Né? Apresentei para vocês o problema. E é um problema muito grande. Por quê? Porque hoje, se você vai ser médico formado numa universidade de Brasília, você precisa passar no Enem. E quando você vai fazer um Enem, você toma todas essas afirmações newtonianas como verdades inquestionáveis. Não há espaço numa prova de múltipla escolha para você questionar as afirmações newtonianas. E isso tudo faz parte de uma engenharia social para preparar o jovem de uma maneira mecanizada. O jovem ele tem que responder às questões de uma maneira mecânica. Ao ponto, pessoal, que hoje nós temos médicos, físicos, professores de física, professores de química, engenheiros. Nós temos profissionais que saem das universidades sem se questionar. Eles possuem apenas o conhecimento adquirido de maneira mecânica. A universidade hoje ela prepara de uma maneira quase como um curso técnico profissional. Eu sou formado em Direito e eu afirmo isso com todas as letras. Eu fui preparado numa universidade de Direito de uma maneira mecânica. Eu sou um técnico em peticionamento. Quando você sai de uma faculdade de Direito, você é um técnico em peticionamento. Você sabe acessar o Código Civil, buscar o artigo que lhe interessa, levá-lo para a petição e fazer a defesa do seu cliente. É isso que você sabe quando você sai da faculdade. Operadores do direito. Operadores do direito. É a melhor criação que se teve ultimamente, é chamar de operadores do direito. Porque no final é isso mesmo, é quase um obreiro, certo? Antigamente, para você se formar numa faculdade de direito, você antes tinha que saber o que é direito. Você tinha que saber qual é o conceito de lei. Você tinha que saber o que é o conceito de soberania. Você tinha que saber o que é o próprio conceito de democracia. Então, você saía de uma faculdade, o professor falava para você, olha, Jefferson, para a formação de uma norma segundo a teoria tripartite de Miguel Reale, você tem o fato, o valor e a norma. Acontecerá um fato no convívio social. Esse fato será valorizado positivamente ou negativamente pelos indivíduos que compõem aquele ambiente social. Se a valorização for negativa, virá a necessidade da formulação de uma norma. E essa norma será proibitiva do fato. É assim que surge uma lei.
Que maravilha, não é? É isso que a gente aprende na faculdade de Direito, só tem um problema. Como que eu posso dizer que essa norma ela é impositiva e tem abrangência geral se o valor que a sustenta é subjetivo? Qual é o questionamento que eu estou fazendo aqui para vocês? Como eu falei para você, fato, valor e norma, não é? O valor, que é o do meio, é definido pela sociedade. Só que tem um problema. A sociedade de hoje, daqui a algum tempo, vai morrer, seus filhos tomarão o lugar deles e podem ter valores diferentes. Como é que eu vou aplicar essa mesma norma a essa nova sociedade? Né? A norma, portanto, ela é mutável. E quando você vive numa sociedade com normas completamente mutáveis, ou seja, que não possuem um princípio fixo, basilar, você vive na anarquia. Você vive dependendo de subjetivismos, de valorações sociais. Certo? Esse é o problema do positivismo moderno. E adivinha, a nossa Constituição, o nosso modelo legal, ele é todo positivista. O que é que você tem logo nos primeiros artigos da Constituição Federal? O poder emana de quem? Do povo. Ó, vocês todos estão formados em direito constitucional aí. Ó. O poder emana do povo. Só que povo depende de indivíduos. E indivíduos mudam. Logo, os valores essenciais da Constituição são mutáveis. Aí a nossa Constituição vai lá e inaugura, fala assim, bom, a nossa Constituição de 88, tá? A nossa Constituição de 88 fala assim, olha, gente, eu tô dando aqui, tô trazendo para o direito e daqui a pouco eu volto para a física só para vocês verem o tanto que o mundo moderno está confuso, tá? Vocês conseguiram entender até agora que os valores são mutáveis, a sociedade muda, o povo muda, logo a lei também é mutável? A nossa Constituição de 88 fala o seguinte, o artigo 5º da Constituição, que estabelece direitos e garantias fundamentais, é cláusula pétrea, é imutável. Imutável. Ué, mas peraí, como assim que a gente pode estabelecer uma cláusula pétrea numa Constituição positiva baseada em valores subjetivos? Se as pessoas mudam. Vocês acham que eu estou fazendo esses questionamentos aqui porque eu sou formado em Direito? 90% dos formados em Direito nunca se perguntaram sobre isso. Eu estou fazendo esses questionamentos aqui por conta da filosofia do Direito, que eu conheci depois da faculdade. Questionar depois de formar. É claro. Na verdade, boa parte do Direito eu aprendi depois da faculdade. Então, o que acontece, pessoal? Todo o nosso sistema, ele se baseia em algo que não tem sustentação lógica. Por que o direito antigo ele encontrava sustentação? Porque nós nos baseávamos em um direito chamado direito natural, que vem da lei natural. A vontade, portanto, que determinava a lei não era do povo. Nós recebíamos uma revelação divina que traçava a lei moral imutável. Essa lei moral imutável servia como base para as constituições ou para as leis dos reinos antigos. Isso é lei natural, isso, enfim, seria a lei natural. Então, eu teria como aplicar essa lei independente do extrato social com o qual eu estivesse lidando. Por quê? Porque essa lei é aplicável a todos, independente de gênero, de idade, de século. É o cachorro, meu amor. Idade, gênero, nada disso influenciaria. Esses valores são absolutos. Esses valores são recebidos diretamente por uma revelação divina. Se eu falasse de lei natural, na época da minha faculdade, meu Deus, eu seria taxado de doido, fundamentalista e queimado na fogueira da Universidade Católica de Brasília. Eu garanto para vocês que eu seria queimado na fogueira da Universidade Católica de Brasília se eu falasse em lei natural, tá? Então veja, eu trouxe aqui para o lado do direito para vocês verem a confusão. Mas vamos voltar aqui para o âmbito da física.
Mostrei para vocês quando que o direito se perdeu, né? O direito se perdeu quando ele passou a valorar as ações humanas como determinantes para a formulação das leis. Esse é o conceito de democracia que foi deturpado pela filosofia moderna. Porque o conceito de democracia nunca foi, antes da filosofia moderna, o acesso total e indiscriminado das pessoas ao direito de decisão, certo? O direito de decisão na democracia ateniense, para quem estudou aqui também história grega, vai saber que esse direito era dado a pouquíssimas pessoas, certo? A democracia ateniense hoje seria tida como machista, oligárquica e que odeia os pobres e que tem horror a imbecis, né? A nossa democracia, ela ama imbecis e ama todo o resto. O problema é só que ela ama os imbecis em conjunto, tá? Então, infelizmente, o mesmo poder dado a você para decidir também é dado a uma pessoa que não tem a menor noção do que ela está fazendo. Bom, mas voltando. A física, ela se perde, pessoal, quando um indivíduo, óbvio que ele não é a única causa, tá? Não tomem como a única causa, mas a gente pode dizer que ele inaugura uma nova fase, tá? Quando dois indivíduos, Galileu Galilei e Descartes, propõem para a física um paradigma novo, tá? Até então, quando a gente fala de física na época, a física clássica, né? A gente fala de uma física sensível ao mundo real, ou seja, é uma física que trata, antes de qualquer coisa, daquilo que pode ser percebido pelo homem. É uma física sensorial, tá? Quando René Descartes tem a famosa dúvida, né, a dúvida invencível dele, só contextualizando aqui para vocês, acontecem alguns fenômenos na vida de René Descartes que o fazem questionar-se sobre tudo. Nas biografias menos confiáveis dele, vão dizer que ele foi influenciado pelo colégio jesuíta em que estudou. O colégio jesuíta deixou muitas dúvidas no pobre Descartes, que provavelmente recebia toda aquela influência negativa dos padres jesuítas e fizeram com que ele, um homem genial, muito à frente de seu tempo, não tivesse suas respostas. Na verdade, pessoal, René Descartes tem 3 pesadelos terríveis, né, em que Satanás o tenta de diversas formas, tá? E isso aí, algumas biografias vão relatar para vocês, inclusive as mais respeitadas. Após esses pesadelos que Satanás o tenta, né, ele então passa a ter essa dúvida essencial a respeito de tudo. Veja, o próprio Olavo de Carvalho ele questiona isso, tá? Se é possível ter uma dúvida a respeito de tudo. Evidente que não. É evidente que não. Por quê? Porque uma dúvida, ela pressupõe alguma certeza, certo? Assim como uma mentira pressupõe uma verdade, tá bem? Então é impossível você ter dúvida a respeito de tudo, porque é necessário ter certeza de uma coisa para que você tenha dúvida, tá? É necessário ter certeza daquela dúvida. É necessário ter certeza pelo menos da dúvida, né? Porque a dúvida basicamente é uma bifurcação da ideia. Então tu precisa ter certeza que existem as duas opções. Exato. Então, e provavelmente Descartes também sabia disso, mas ele extrapola, né, a dúvida dele de uma maneira quase metafórica para que as pessoas entendam por que ele começou esses questionamentos a respeito de tudo. O fato eu vou tentar resumir aqui para vocês porque é muito longa a história. Descartes ele acaba inaugurando uma nova fase na filosofia, por quê? Porque ele tenta inventar a roda de novo. Ou seja, ele descarta tudo o que a humanidade produziu até então,
Tá? Tudo. E ele, né, como homem genial que era, passa então a dar as respostas, dar respostas novas a todos esses fenômenos, enfim. Desenvolve uma filosofia inaugural, né? Gente, isso é um problema tão grande, mas tão grande, por quê? Porque um ser humano dura aí no máximo seus 100 e poucos anos. A gente tem uma vida muito curta para descartar tudo que a humanidade já produziu de conhecimento. Tá? Então isso é uma concepção mesquinha a respeito de sua própria vida. E alguns parâmetros já haviam sido alcançados de maneira tão excelente por filósofos clássicos que você descartar aquilo, que foi o que Descartes fez, combinou, né? Descartes, descartar. Ele descartou de uma maneira tão ridícula alguns desses primados já estabelecidos que Descartes deveria ter sido ignorado pela comunidade científica de sua época. É isso que você faz quando alguém hoje chega com um trabalho científico para apresentar para você como que o coração distribui o sangue pelo corpo. É evidente, todo mundo já sabe isso. Isso já foi estudado há séculos, certo? E já foi observado há séculos. Quem é que vai levar a sério um trabalho científico a respeito de como um coração distribui o sangue pelo corpo? Quem é que vai levar a sério um trabalho sobre, sei lá, como construir uma roda? Certo? Como fazer fogo com 2 gravetos? É algo que o ser humano já sabe há milênios. Foi isso que Descartes fez. Ele tentou apresentar uma nova solução a algo que já tinha sido solucionado. E ele vai além disso, porque a proposta dele é basicamente errada. Certo? Eu vou tentar resumir, tá? Porque, como eu disse para vocês, esse é um assunto que não é muito acessível, não é muito fácil de compreender, mas eu vou tentar resumir para que fique claro para nós, para que a gente siga adiante e consiga tratar da solução dada pelo Nietzsche. Descartes, pessoal, ao observar o mundo, certo? Chega à conclusão de que determinadas coisas não poderiam ser calculadas, não poderiam ser fruto de cálculo científico. Que coisas são essas? São segundo a filosofia tradicional, as qualidades, né? As qualidades das coisas. Então, por exemplo, se eu falo para você que um elefante adulto é a mesma coisa que um elefante pequeno, né? Um elefante filhote, a primeira coisa que você tem que me perguntar é: em que sentido eles dois são a mesma coisa? Quando nós estamos falando sobre o ente, né, a essência, o elefante, os dois são elefantes. Mas os dois possuem qualidades diferentes. Uma das qualidades diferentes é o tamanho, por exemplo. Um elefante adulto é maior, um elefante filhote é menor. Mas eles não deixam de ser elefante, correto? Só que tem um problema, tá? Algumas dessas qualidades não são quantificáveis. Então, se eu olho, por exemplo, uma goiaba verde no pé, eu sei determinar o formato dessa goiaba, sei calcular o volume dessa goiaba, sei calcular o peso dessa goiaba, mas eu não sei dizer para você, através de um cálculo matemático, o que é verde. Como se calcula o que é verde? Tecnicamente, tu calcula pela extensão da onda. Mas mesmo que eu calcule a extensão da onda, eu nunca vou poder afirmar que os seus olhos captam o mesmo verde que os meus olhos captam, segundo Descartes. É o tipo de... Tá? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu estou afirmando para você exatamente, que para Descartes, mesmo que eu diga, olha, o comprimento da onda que diz a cor verde é 0,072, por exemplo. Para Descartes, essa qualidade verde 0072, aos meus olhos,
pode ser uma coisa, aos seus olhos serem outra. Vocês já viram alguém se questionando sobre isso? Eu já vi várias vezes, não sei se eu convivo muito com gente doida, o pessoal falando assim, Jefferson, você já parou para pensar que o vermelho que você vê pode ser verde nos meus olhos? Eu já vi gente se questionando sobre isso. Eu penso aquela piada que tem os 40 a 68 cores, 60 cores de Faber-Castell, e daí tem a divisão um por um que as mulheres enxergam e os homens estão chegando 12 cores. Então, tirando as deficiências... Tem aquela história também de que no Ártico, aqueles caras que moram no Ártico, né, identificam 49... Isso. Tudo isso aí a gente pode ainda... A gente pode restringir a incapacidades do próprio aparelho ocular, né, e do cérebro também, né, porque essa formulação de cores também depende de uma ação cerebral. Mas a questão de Descartes, ela tinha a ver, tá? O questionamento de Descartes tinha a ver com a qualidade em si, tá? Se eu puder tornar isso de maneira mais acessível. Então, essas perguntas que são feitas hoje por alguns desses meus colegas malucos são feitas da mesma forma que Descartes fez. Ele olhava para as coisas e falava, mas quem me garante que eu estou vendo o mesmo verde que ele está vendo? Por quê? Porque na cabeça de Descartes era possível separar a qualidade do ser e encarar essas qualidades quase que num mundo diferente daquele doente goiaba, por exemplo. Então é como se... Oi? Transforma a qualidade em uma substância. Exatamente. É como se você pegasse... É como se a goiaba pudesse ser separada em duas substâncias distintas. Uma substância goiaba contempla todas as qualidades perceptíveis pelo homem e a outra goiaba ela contempla apenas aquilo que pode ser reduzido a um cálculo matemático. E vou além. Para Descartes, a goiaba real era a goiaba matemática. Ou seja, todas as qualidades que podiam ser percebidas pelo homem e que não poderiam ser reduzidas a um cálculo eram jogadas fora, descartadas. Esse pensamento de Descartes, ele influencia toda a filosofia moderna. Ela influencia toda a física moderna. Então, quando vocês vão buscar Newton, que é um gênio da física, ele leva em consideração o pensamento de Descartes e ele não leva em consideração as qualidades. Ele pensa na goiaba matemática apenas, certo? Só que qual é o problema disso, pessoal? O problema disso veio estourar exatamente quando nós chegamos ao nível microscópico. Por quê? Porque quando nós chegamos ao nível microscópico, essas partículas subatômicas que não são sequer visíveis para o homem, tá? Que elas só são possíveis de serem percebidas através de cálculos matemáticos, foram tratadas pelos físicos e matemáticos modernos como se fossem partículas puramente materiais, longe de suas qualidades, certo? A compreensão acerca delas é uma compreensão puramente matemática, certo? Por quê? Porque elas são tão pequenas, são tão inacessíveis, que você só consegue percebê-las através do cálculo matemático e dessa relação de causa e efeito que se dá com alguns experimentos. Por isso, pela exclusão das qualidades, a física moderna ela não consegue oferecer uma explicação satisfatória para os fenômenos da física quântica. Qual é a solução, então, apresentada pelo autor do livro, né, Wolfgang Schmidt? Bom, a solução é muito simples. A solução é nós retornarmos à raiz da filosofia verdadeira, certo? Então, por que isso é tão difícil hoje, pessoal? Infelizmente, por conta do caminhar que nós temos na física moderna, nas ciências naturais modernas, tá? O ser humano, principalmente depois do Renascimento, ele tem uma percepção
de que quanto mais nós avançamos a nossa capacidade de compreensão acerca das coisas, nós melhoramos, somos melhorados por essa ciência e nos tornamos pessoas mais inteligentes do que jamais fomos. Essa é uma percepção que um católico jamais pode ter e que inclusive leva a algumas deturpações teológicas, como é a própria Nouvelle Théologie e a Teologia da Libertação. Por quê? A Nouvelle Théologie e a Teologia da Libertação, elas se baseiam exatamente nessa concepção do ser humano histórico que está melhorando com o passar do tempo. Influenciados por uma filosofia moderna, por uma ciência moderna, levaram esse conceito para a teologia. Então, o ser humano ele não só está compreendendo melhor a criação, ele está sendo melhorado por um Jesus que está inserido na história e está crescendo com o passar do tempo, certo? Quando que a Igreja Católica percebeu isso? Que o ser humano ele está melhorando com o passar do tempo? Nunca. A Igreja Católica nunca teve essa percepção acerca das coisas. Pelo contrário, toda a profecia apocalíptica de São João, toda a percepção católica tradicional nos diz que o caminho é ladeira abaixo e não ladeira acima. A tendência é que a humanidade tem um decaimento, certo? Por quê? Porque esse é o processo natural a partir da queda em Adão. É um processo de queda que precisou de Jesus para a nossa redenção, mas que só vai ser alcançado plenamente no céu. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós somos decadentes e nós precisamos do auxílio da graça para que a gente possa ser elevado. Essa é a teologia clássica, né? A teologia moderna ela não leva em consideração a graça. Por quê? Porque a graça ela é substituída por essa evolução natural do ser humano, certo? Que está crescendo com o passar do tempo, que está sendo melhorado e que compreendendo melhor a criatura, prova... Veja, gente, isso aqui, vocês vão ver na aula de Teologia da Libertação que eu vou dar nos próximos meses. Isso aqui é uma afirmação de Gustavo Gutierrez, tá? Que infelizmente celebrou missa com o Santo Padre há alguns anos, né? Oi? Ele é o criador da teologia? Formalmente, né? Ele é o mais conhecido, mas não é o criador. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Ele é o boi de piranha. Ele é o boi de piranha. Oi? O Boff? Não. Não, Boff não. Não, Boff é Não, o Gustavo Gutierrez... Oi? Não, Boff Peruano, não é? Gutierrez? Gutierrez peruano. Eu não sei se ele é colombiano, não me recordo agora. Eu li umas duas obras dele, mas eu não conheço a biografia dele muito, não. Até me nega a conhecer. Mas o criador mesmo, nós vamos falar na aula de Teologia da Libertação, eu vou trazer para vocês os pensamentos maravilhosos dele. Mas, bom, voltando aqui ao assunto. O Gustavo Gutierrez, em um de seus livros, sobre exatamente no livro mais conhecido, Teologia de la Liberación, ele vai falar especificamente isso que eu estou dizendo para vocês. O conhecimento melhorado acerca da criação prova que Jesus está agindo na humanidade no passar do tempo, ou seja, na linha histórica, no decorrer com o passar das eras, né? Essa é a perspectiva positiva que a TL herda da Nouvelle Théologie, que inspirou o Concílio Vaticano II, que nós também vamos tratar aqui esse ano com a graça de Nosso Senhor Jesus. A Nouvelle Théologie, ela tem essa perspectiva positiva acerca das coisas que a igreja nunca teve. De que nós, por exemplo, estamos vivendo já o tempo da misericórdia. Por que nós já estamos vivendo os tempos da misericórdia? Isso foi uma afirmação, tá? Inclusive de alguns bispos.
Nós vivemos o tempo da misericórdia. Por quê? Porque nós conhecemos melhor a criação de Deus. Se nós conhecemos melhor a criação de Deus, é porque nós temos uma capacidade de contemplar melhor o próprio Deus. Qual é o problema dessa afirmação? É que eu estou mostrando para vocês que a percepção da criação dada pela física moderna está errada. Logo, nós não estamos compreendendo melhor a criação. Pelo contrário, nós, a partir do momento em que a física moderna e a filosofia moderna passaram a compreender muito mal, porque passaram a não contemplar mais as qualidades dos entes, certo? Nós estamos no caminho, realmente no caminho que a igreja sempre acreditou que o homem estaria. Um caminho de ladeira abaixo. Então, isso deve reforçar na cabeça de nós católicos a necessidade de crermos, não que estamos no tempo da misericórdia, mas que estamos no fim dos tempos, certo? Por isso que eu sempre exorto todos vocês a saírem de nossas palestras e confessarem-se. Porque esse é o tempo que nós vivemos. Nós não vivemos o tempo de misericórdia. Nós vivemos um tempo onde, por conta dessa percepção errada acerca das coisas, e por conta dessa separação das qualidades e dos entes, o indivíduo se afirma mulher, mesmo todas as suas qualidades sendo de homem. Conseguem compreender o problema da coisa? O quanto que a filosofia moderna ela é traiçoeira e pode levar o homem a concepções completamente absurdas? Hoje nós estamos vivendo o clímax do que, é óbvio, né? Quem inaugura isso não é Galileu Galilei e Descartes. Isso a gente pode atribuir desde o nominalismo, tá? Desde a Reforma Protestante você tem esse pensamento sobre a incapacidade do homem de perceber a essência das coisas, certo? Os nominalistas que são os primeiros a postular esse absurdo. Mas quem vai implementar isso de maneira a se tornar mais concreto é Galileu e Descartes. Desde essa realidade, nós estamos então perdidos, porque nós não somos capazes de perceber as qualidades das coisas e atrelá-las ao que elas são. Então eu olho para uma mulher e trato ela como ele. Eu olho para um homem e trato ele como um gato, porque alguns se identificam como gato, vocês estão sabendo aí, né? Cachorro. Como a árvore. Aí tem gente para se achar todo tipo de coisa. Então algo que deveria ser tratado como um fenômeno extraordinário, explicado apenas pela loucura individual, é tomado como regra. Por quê? Porque a qualidade não faz parte do ente. Então não preciso tratar aquela mulher que parece mulher como mulher. Sabe aquele ditado antigo? Poxa, gente, mas faz quá-quá, anda engraçado e tem pena, então é pato. Não para a filosofia moderna. Porque faz quá, anda torto, tem pena, mas pode ser aquilo que ele quiser ser. Entendeu? Aquilo que o pato se identifica. Porque, inclusive hoje se questiona se animais têm a mesma capacidade. Gente, eu não estou de brincadeira com vocês. Entrem no Google Escola e vocês vão ficar surpresos com o tipo de estudo científico que está sendo desenvolvido hoje. Se questiona a possibilidade de animais terem capacidade cognitiva ao ponto de perceberem o que são as coisas, como elas são, e se questionarem. Pode falar. A questão dos animais é muito interessante de perceber, porque basicamente eles reduzem o intelecto a cogitativo e aí eles querem elevar a estimativa a uma cogitação. Só que da estimativa para a cogitativa é muito mais rápido, muito mais fácil que da reflexão para a cogitação. Veja, pessoal, uma coisa é um corvo, tá, entrar por uma janela, perceber que tem um alimento escondido e ele passar por diversos obstáculos até chegar nesse alimento.
aprendendo assim, por exemplo, a abrir uma janela. Isso aí vários animais conseguem. Cachorro, às vezes, consegue abrir o trinco de uma porta, né? Quando ele aprende que ele é recompensado por aquilo. Ou seja, ele quer correr no gramado, porque ele está apertado e está querendo fazer as necessidades dele lá no gramado e o dono ainda não chegou. Ele sobe naquela grade e uma hora ele bate a pata. E aquele negócio abaixa. E a porta abre e ele sai. Ele ganha a recompensa que ele esperava. Pessoal, quem adestra cão sabe que cão funciona por recompensa. Ele funciona num processo de A mais B. Certo? Então, quando ele percebe naqueles 3 segundos que geralmente os adestradores dizem, né? Que o processo cerebral do cão, em 3 segundos ele percebe a recompensa, ele aprende que, colocando a pata ali, ele vai conseguir abaixar e vai conseguir sair. Nas outras vezes ele vai repetir aquilo. É assim que você consegue adestrar um cão, pelo amor de Deus. Tá? Isso não é intelecção, porque tu não está dando a substância, tu está fazendo uma simples correlação. Sim, é um trabalho de correlação. Agora, veja. Agora veja, uma coisa é um cachorro correlacionar isso e aprender esse truque. Outra coisa é você colocar um cachorro aqui na frente e ele te fazer a pergunta: como eu faço para abrir esta porta? Ele não sabe o que é uma porta. Sabe por quê? Porque o que diferencia o homem dos animais é a capacidade cognitiva de abstração. Eu sei o que é uma porta sem eu precisar ver uma porta. Entendem? Um cão não sabe o que é algo sem ele estar em contato com esse algo. Essa capacidade de abstração nunca poderá ser reproduzida em um animal. Nunca. É isso que faz com que o homem seja intelectivo e o animal seja apenas sensorial. E isso que... Isso. E essa capacidade, gente, essa capacidade ela é retratada desde Aristóteles. Porque é isso uma das coisas que faz a diferença entre a alma animal e a alma espiritual do ser humano. Certo? A alma intelectiva. O outro lado da moeda, o que você começou dizendo, que é você tentar treinar os seres humanos, né? Como se fossem cachorros, né? Comportamental. Skinner. Veja, reduzir o homem ao animal é algo tão impossível quanto elevar o animal ao homem. O homem ele pode ser responsivo e você reduzir bastante as capacidades daquele ser humano, por exemplo, se você isola esse ser humano num local onde ele não tem contato com outros seres humanos, por exemplo, né? Ele vai ter dificuldade para se comunicar, ele vai ter dificuldade para depois parar a aprender, porque realmente existe uma fase na vida do ser humano onde ele aprende com maior facilidade, que geralmente é na tenra infância. Mas esse homem não deixa de ser homem. Ele vai continuar com capacidade intelectiva, certo? Diminuída, mas vai continuar. Eu posso pegar esse ser humano com capacidade intelectiva extremamente reduzida e colocar o gorila mais esperto que existe. Esse homem ainda será capaz de coisas que o gorila nunca será capaz, certo? Por que eu estou tratando sobre isso com vocês? Porque, gente, hoje está sendo desenvolvida academicamente pesquisa para provar algo que Aristóteles já demonstrou há 2000 anos atrás. Por quê? Por conta daquilo que eu havia afirmado para vocês. O homem, por ter abandonado a filosofia clássica, como necessária para todas as outras ciências, está tentando reinventar a roda. E nessa de reinventar a roda, a gente pode cair no mesmo erro de Descartes. Aliás, na maioria das vezes, cai no mesmo erro de Descartes. Quem caiu no erro de Descartes? Newton, como eu falei para vocês, né? Então, Newton, ele separa esses dois mundos, né? Passa a tratar as coisas de uma maneira pitagórica, né? Quantitativa. E Newton, então, descreve faz toda a física dele, baseando-se, né, nessa ideia de causa e efeito, onde você
ao pegar uma partícula A, atirá-la, por exemplo, a 60 km por hora, sem ação de nenhuma outra variável, depois de 1 hora, essa partícula terá percorrido 60 km. Isso é algo testável hoje, né? Em 100% das vezes que você olhar partículas macroscópicas, ou que você olhar um carro, por exemplo, realmente um carro sem nenhuma ação de outra variável, se ele está andando a 60 km por hora, em 1 hora ele terá percorrido 60 km. Olha que maravilha. O problema, como eu disse para vocês, é que quando a gente reduz ao ambiente microscópico, isso muda. E muda por quê? Porque as partículas no ambiente microscópico não são as mesmas partículas materiais que Newton imaginava que fossem. Newton trata as partículas microscópicas como matéria. E por isso ele iguala as partículas microscópicas a você, por exemplo. Ele vai dizer que você é um amontoado dessas partículas microscópicas. Só que aí tem um problema, pessoal. Quando você chegou até a física quântica conseguiu demonstrar que uma partícula microscópica conseguia estar em A e B ao mesmo tempo, e você é um amontoado dessas partículas, o que começou a ser desenvolvido pela ciência moderna? Que você, que é um amontoado dessas partículas, também pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Daí vem a teoria do multiverso. Você é uma possibilidade, você não é realidade. Você, no máximo, é uma realidade. Daí vem toda essa loucura que a gente tem hoje na física quântica moderna. É loucura, loucura. Sabe por quê, pessoal? Porque se você partir do pressuposto de que não há nada real, e de que tudo são possibilidades, e de que não há como você verificar algo de real, não há nem sequer por que você está estudando física. Compreendem? É nisso, então, que a física se perde, que as ciências modernas se perdem. Jefferson, você já falou do direito, você já falou da física. É problema só dos dois? Pelo amor de Deus, não. Já falei também da teologia, né? Eu preciso falar da biologia e do darwinismo? Preciso falar da biologia do darwinismo? Você sabe por que a teoria das cordas ela é tão bem aceita hoje? A maior dificuldade do darwinismo hoje é porque alguns químicos modernos já conseguiram demonstrar que a possibilidade de uma molécula inorgânica a juntar-se de maneira a se transformar em algo com vida é de 1 elevado a vários trilhões de zeros na frente. É uma possibilidade absurda, absurdamente incompreensível. A primeira forma de você tentar explicar isso, dada pela biologia moderna, é alargando-se o espaço da linha temporal. Ora, a Terra existe há trilhões de anos, então nesses trilhões de anos é possível que aconteçam esses trilhões e trilhões e trilhões de possibilidades. Logo, há uma pequena possibilidade de formação de vida e foi assim que a vida foi gerada. Tá? Essa é a explicação dilatando-se a linha do tempo. Só que essa possibilidade também já foi derrubada. Por quê? Porque a química moderna também já explicou que quando se ajuntam pequenas moléculas, tá? A possibilidade dessas moléculas degradarem-se e formarem outras moléculas é muito grande também, certo? Essas novas moléculas que são formadas, elas são muito instáveis. Então, é mais provável que elas se degradem do que elas continuem se ajuntando e formando partículas mais completas ou complexas, certo? Então, a probabilidade de estender-se o tempo e a vida surgir é menor do que num espaço curto de tempo. O ideal para você explicar a teoria darwinista é que tudo tivesse acontecido num espaço muito pequeno de tempo, com uma acumulação de moléculas num espaço curto de tempo,
em que não houvesse tempo para a degradação e essas moléculas novas se formassem e se tornassem mais estáveis. Então, a ideia de um longo espaço de tempo foi abandonado também pelos cientistas mais aprovados hoje. O que substituiu, então, o alargamento da linha do tempo? Adivinhem. A multiplicação dos universos. Gente, olha, realmente, vocês têm razão. A gente não consegue ter vida complexa se formando num grande espaço de tempo. Tem que ser num curto espaço de tempo. E a gente já mostrou geologicamente que a Terra tem muitos anos, então a gente não tem como voltar mais atrás, entendeu? Logo, o que a gente vai dizer para vocês? Vejam. Vocês conseguem entender que se a Terra tem trilhões de anos, as possibilidades de multiversos já existem há trilhões de anos? Imaginem, então, quantos quintilhões de universos não existem. Logo, vocês, gente, agradeçam a Deus não, porque Deus não existe. Agradeçam a Bor. Vocês nasceram no universo que tem vida. Essa era a única possibilidade, porque vocês nasceram, né? Isso é um fatalismo, exatamente. Aí entra naquele filósofo que dizia que nós vivemos no melhor mundo de todos os mundos possíveis. Exatamente. Então, a teoria das cordas ela é bem aceita hoje, não porque ela tenha uma fundamentação lógica e não porque ela tenha uma fundação metodológica. Não existe método científico que explique o multiverso. Mas o multiverso explica muito bem todo o resto da ciência moderna. Não é uma relação de causa e efeito, é efeito-causa. Entendem? Exato. Então, aí tu vai conversar com um cientista moderno e fala assim, e olha para ele e fala assim, olha, mas isso me parece um ato de fé. Por que você consegue acreditar na teoria do multiverso se o método científico não consegue provar o multiverso? Ah, não, mas eu acredito no multiverso porque o multiverso explica muito bem todo o resto da ciência moderna. Tá bom, mas o primeiro Abraão, o Moisés, explicavam muito bem o universo segundo suas percepções, de acordo com a teologia judaica da época, por exemplo. Não, mas eles acreditam em Deus. Deus é algo que não pode ser provado. A teoria das cordas também não. Não, mas veja. Fica nisso. Então, qual é a diferença entre um cristão e um cientista moderno? É que eu creio em Cristo e ele crê nos multiversos. Eu tenho fé sobrenatural e ele tem esperança. Entendeu? Sim. Sim, a Marvel é toda recheada de multiversos, né? Gente. E é curioso que, na verdade, não começou assim. Começou com a estratégia do reboot, que basicamente descarta o que foi feito e começa a história. Sim. Aí, quando surgiu a teoria do multiverso, eles pensaram, vamos juntar todos os personagens antigos. Vale a pena, né? Gente, não tem nada melhor do que o multiverso para você explicar as coisas, porque é o que eu falei para vocês, é a teoria perfeita. E é quase uma religião, é quase hipnótico, porque você consegue aceitar dentro de si. Gente, eu sou um desgraçado nessa vida, mas tem um lugar onde eu provavelmente sou rei, entendeu? Ela ainda tem um efeito religioso, porque você consegue acreditar que em algum lugar há um Jefferson bombado, entendeu? Muito bonito, entendeu? E provavelmente rei de tudo, entendeu? Então é um negócio até legal, porque te dá uma esperança. Só que é óbvio que é uma esperança natural, né? Não há nada de sobrenatural nisso. Vejam, eu consegui fazer vocês entenderem, então, por que a ciência moderna está perdida. Ela está perdida. Hoje, eles alcançaram essa situação, e aí eu realmente provoco vocês a buscarem depois vídeos no YouTube sobre isso, né? Claro, com bastante cuidado, tá? Com o que vocês vão ver. Qual é o status da física quântica moderna? É esse status que eu falei para vocês. Dispara-se uma partícula A, ela tem uma probabilidade de acertar B ou C. O máximo que eu consigo chegar de conclusão com o cálculo matemático
É a probabilidade. Eu não consigo verificar a trajetória, eu não consigo ter certeza de que será B ou C. Não consigo. Como é que eu consigo explicar isso? Bom, aí vem as loucuras, né? Já expliquei para vocês a teoria da consciência humana e a teoria do multiverso. São as duas que tentam explicar esse fenômeno. Qual é o problema das duas? Ambas são anticientíficas. Nenhuma das duas tem embasamento tem algum método científico que as justifique. Então, também são atos de esperança. Logo, você pode olhar com tranquilidade para um ateu cientificista e falar para ele que ele não é ateu. Que ele acredita num Deus. O Deus dele só não é Cristo. O Deus dele é um Deus impessoal, exatamente. Né? Qual é a solução para todo esse problema, pessoal? A solução, diferente do que os cientistas modernos... E aqui eu peço perdão para vocês porque eu já estou me estendendo demais, eu falo demais, Jesus. Mas a solução, pessoal, não é uma solução evolutiva, ou seja, não é uma nova solução apresentada através dos paradigmas atuais. É uma solução que rompe desde Galileu até hoje e vai buscar a solução lá na filosofia clássica, na filosofia tomista, na filosofia da Idade das Trevas. Né? Esse momento da história onde as pessoas mal sabiam ler e tinham sido consumidas por um fundamentalismo religioso que as levava a ser completamente ignorantes. Não é assim que a gente aprende? Tenho absoluta certeza que todos ouviram isso na escola. Eu ouvi muito isso. E hora dessa você já estava na fogueira, né? Só de Ah, não, com certeza, com certeza. Qual é a solução, pessoal, para a ciência moderna? É ela voltar a ter comunhão com a filosofia clássica. Ou seja, pelo amor de Deus, deixa de ser louco. É impossível você separar qualidade do ente. Você não deve fazer isso. Porque para perceber o ente, eu o percebo com suas qualidades. O máximo que eu posso fazer, e é isso que o Wolfgang Schmidt percebe, é o seguinte. É perceber que que as relações microscópicas, elas pertencem a uma concepção diferente da concepção do mundo real. Tá? Eu vou tentar conceitualizar do jeito que ele faz aqui. O que o Wolfgang Schmidt propõe? Bom, é o seguinte, pessoal. Matéria em sua concepção original, tá? A matéria em sua concepção original não deve ser separada de forma. Não existe matéria sem forma. Da mesma forma como não existe forma sem matéria. O que é um e o que é outro, certo? Eu vou tentar, de maneira simples, explicar para vocês um conceito que é complexo. Quem quiser entender isso vai ter que estudar lá as categorias de Aristóteles, tá bom? Matéria, tá? É algo que compõe todas as coisas, enquanto que a forma é aquilo que é perceptível pelo homem, certo? E que informa o ente. Então, como é que eu sei que a goiaba é diferente da Raquel? Porque eu percebo que a goiaba tem características diferentes da Raquel. O que me informa isso é a forma da Raquel e a forma da goiaba, certo? Dentro dessa forma estão as qualidades, as características, correto? Eu posso dizer que a matéria que compõe a Raquel e a matéria que compõe a goiaba é a mesma? Se eu falar num âmbito de matéria-prima, sim, a matéria-prima que compõe tudo é a mesma, certo? Essa foi a conclusão, essa é a conclusão que faz com que muitos físicos fiquem loucos. Por quê? Porque quando eu concluo, por exemplo,
que tudo é matéria, deixo de lado a forma, tá? E concluo que tudo é matéria, eu vou chegar a essa conclusão absurda de que, bom, peraí, calma aí. Se tudo é matéria e as partículas subatômicas são matéria, e eu sou formado por partículas subatômicas, eu também consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Conseguem perceber isso? Por quê? Porque eu esqueci de uma coisa nesse processo. A forma que foi abandonada no meio do caminho. Jefferson, você está dizendo que as partículas subatômicas são matéria? Não, não estou dizendo isso. E é isso que eu vou... É nesse ponto que eu quero chegar aqui com vocês, tá bom? Como eu falei para vocês, as partículas subatômicas elas não podem ser percebidas pelo homem. Elas não podem ser percebidas pelo homem, a não ser através desses experimentos científicos de causa e efeito, onde você percebe o efeito delas, tá? Onde você observa-as de maneira indireta e não de maneira direta, como eu vejo, por exemplo, uma goiaba ou a Raquel. Ok? Eu não faço uma observação direta das partículas subatômicas, apenas uma observação indireta. O que foi que escapou, então, dos cientistas modernos? Que essas partículas subatômicas, elas estão num estágio tão primordial, mas tão primordial, que nós poderíamos compará-las a uma outra conceituação aristotélica, que é a conceituação de potência. Jefferson, você me explicou o que é matéria e me explicou o que é forma. Mas Aristóteles também falava de ato, de potência e de ato. O que é que faz que um pedaço de argila seja um pedaço de argila e uma escultura de argila seja uma escultura de argila, por exemplo, de Nossa Senhora, né? O que é que tem diferente da argila e da escultura de Nossa Senhora em argila, por exemplo? A diferença é que essa argila informe, sem forma aqui, tá? Ela é em potência uma escultura. Ela pode ser uma escultura se um agente externo transformá-la em uma escultura. No caso, quem está esculpindo, né? Então aqui tem potência, aqui tem ato. Ok? Conseguiram entender a diferença entre potência e ato? Beleza. Essas partículas subatômicas, portanto, elas são meras potências. Elas são meras potências. E é exatamente por elas serem meras potências que é impossível determinar qual vai ser o ato, sem que você tenha uma consciência acerca de que agente, de como o agente externo vai atuar sobre ela. Qual é a beleza católica nisso aí, gente? Qual é a beleza filosófica e católica nisso daí, tá? Como eu falo para vocês, há essa probabilidade inexplicável. O que é que transforma argila em escultura? A mão do escultor, correto? Então, eu sou o agente que transformaria o barro em argila, em escultura. Quem é o agente que transforma um embrião em um ser humano? Que transforma potência em ato? Quem é o agente que faz com que, numa chance de 1 em trilhões, a matéria orgânica se reúna e se transforme em algo orgânico? Algo com vida. Quem é esse agente externo que atua dessa forma? Diga. Esse problema da matéria em última instância de pura potência implica que tu precisa de uma causa eficiente para todas as coisas materiais existentes e formais ou formadas. Uhum. O que significa que toda a criação material está suspensa por Deus. O que leva à conclusão natural disso que
tu pode fazer essa conclusão nos dois sentidos. Tu precisa de Deus para criar qualquer matéria, mas se Deus quiser, qualquer matéria deixa de ser o que é. Uhum. Porque, bom, se a gente for partir agora para... Porque ele está partindo para algo mais complexo. Se a gente partir para a essência das coisas, o ser de todas as coisas não é um ser próprio da coisa em si, mas um ser comunicado daquilo que é o próprio Deus. Ou seja, Deus é em excelência e ele comunica o ser a todas as outras coisas. É por isso que, de maneira geral e abrangente, nós podemos dizer que Deus está em todas as coisas. Nessa parede, nesse sofá. Porque se Deus deixar de comunicar o ser para cada uma dessas coisas, elas deixam de ser. Porque elas não têm como propriedade sua o ser. Mas, só um minutinho, só para não perder o fio da meada. Mas aquilo que é comunicado ao homem, isso eu já expliquei em uma outra palestra para vocês, é algo diferente do que é comunicado ao sofá. Porque Deus não quer que o homem tenha essa comunhão apenas de uma maneira existencial. O ser humano, ele é convidado a uma comunhão através da graça, que é uma comunhão muito mais perfeita e sobrenatural. Se trata de uma comunhão na intimidade de Deus. Isso nenhuma outra criatura, com exceção... Criatura material, que eu digo com exceção dos anjos, né? Que os anjos não são materiais. Nenhuma criatura material possui, a não ser o homem. Certo? É por isso que nós somos diferentes das outras criaturas. Porque a nós é comunicado algo de Deus que não é comunicado a nenhuma outra criatura. Que foi comunicado com o sopro de Deus. Né? Exatamente. Que seria essa forma. Né? Mas isso aí também não estaria já no Gênesis, né? Quando ele fala, por exemplo, das águas, né? Antes e as águas depois. Então essas águas antes não seriam essas águas em potência, né? Seria a potência e depois. E me parece que o Gênesis todo é dessa forma, né? Sim. Tem uma primeira fase, 2, 3 dias, e aí potência. E depois é que as coisas vão sendo feitas. Eu estou entendendo o que você está querendo explicar. Sim. Ajudaria. Uma hipótese para como explicar a criação. É isso mais ou menos que você está querendo dizer. Eu teria que conversar mais com você sobre isso. Eu acho que eu não vou conseguir te responder. Se é ex nihilo ou não. Se do nada se descreveu do nada absoluto ou do nada em potência, na verdade. Né? Uma coisa impotente. Mas aí teve Charles Marx Ferreira de Santos, que vai dizer que não é possível nada absoluto. Né? E nada absoluto é uma se você partir do pressuposto, se você partir do pressuposto de um nada material, sim, havia um nada material, porque Deus é imaterial. E antes de ser criada toda a matéria, havia apenas Deus. Logo, se você partindo desse pressuposto, sim, havia um nada material e Deus cria a matéria do nada material, certo? Agora, se você for partir para um nada mais abrangente, evidentemente nós não podemos falar que havia nada antes, porque havia o próprio Deus. Então, não. 2 mais 2 continua sendo 4. Oi? 2 mais 2 continua sendo Então nós não temos como dizer que a criação parte do nada completo. Havia Deus. Só até o verbo aqui tem que ser usado com cuidado, porque não havia Deus. Deus é e sempre Então é algo mais complexo, e é mais complexo exatamente por conta dessa tendência que nós temos atualmente de perceber as coisas como meramente estruturas materiais. Nós deixamos de compreender a potência, nós deixamos de compreender, inclusive, que há a possibilidade de ato, certo, em algo que não seja material, certo? Tudo que é matéria tem forma, tudo que é forma tem matéria, mas o ato ele não está circunscrito à matéria. Por exemplo, os anjos que não são materiais têm capacidade de realizar atos, ok?
Então, mas isso aqui a gente já está se aprofundando muito em filosofia aristotélica. Bom, qual é a conclusão então e a proposta do Wolfgang Smith? Que essas partículas subatômicas que são imperceptíveis ao homem, elas são mera potência e que há um agente externo que faz com que essa potência se transforme em ato. Da mesma forma como eu sou o agente externo que transforma o barro em escultura. A diferença é que, aí aqui a gente vai, em outro momento eu vou explicar melhor para vocês, existe uma causalidade natural e existe uma causalidade divina, né? Algo que acontece pelo design inteligente, o design vindo do próprio Deus, né? O que deu causa a transformar o barro em estátua foi uma causalidade natural, a ação do homem, né? Já aquilo que constitui todas as coisas e que faz com que todas as coisas sejam o que elas são, é algo feito exclusivamente por Deus. E daí vem a conclusão de Wolfgang Smith pelo design inteligente. Por que essa proposta do Wolfgang Smith, pessoal, é da década de 80 e 90, né? Alguns livros ele escreveu em 80 e outros em 90. Por que você não escuta muito sobre isso? Por incrível que pareça, você sabe onde é que você escuta muito sobre isso aqui? No meio protestante, design inteligente. Por incrível que pareça. Mas, óbvio, sem todo o embasamento filosófico. Eles tentam ir no design inteligente, buscam o design inteligente para tentar explicar a criação sobre um ponto de vista literal, bíblico, né? Mas a proposta do design inteligente, ela existe para que o ser humano volte a uma concepção que se perdeu desde o início aí da filosofia moderna, de que não existe apenas uma causa horizontal para as coisas, mas há algo vertical. Há algo que atua sem a participação do homem. Isso é que enlouquecia Einstein. Einstein enlouqueceu-se por quê? Porque ele não conseguiu compreender que a causa vertical das coisas não pode ser medida pelo homem. O homem só consegue medir o que é horizontal. Aquilo que depende exclusivamente da vontade de Deus para se realizar, não pode ser medido. Então, quando você vê o comportamento de uma partícula subatômica imperceptível ao homem com essa aleatoriedade, você deve percebê-la não como matéria, como Newton gostaria de tratar, como pequenas bolinhas que se deslocam. Quando vocês pegam o livro de física, não é assim? Que vocês olham as partículas subatômicas? Os elétrons, né? São bolinhas que ficam circundando. Gente, aquilo ali nunca foi visto daquele jeito, tá? Pelo amor de Deus. Aquilo ali é uma representação gráfica para que a gente possa aprender melhor e mais rápido. Mas um átomo não é daquele jeito, porque um átomo nunca foi observado, ok? As partículas subatômicas, menos ainda. Elas também não foram observadas. O máximo que você tem é a constatação de seu movimento a partir de experimentos científicos que constatam o resultado do movimento, não o movimento. Não conseguem captar o movimento em si. Ok? Então, é conseguir perceber essa física subatômica, essa física quântica, como Aristóteles percebia, como os tomistas percebiam. Nós reduzimos tanto a nossa capacidade de compreensão acerca da física que nós esquecemos que há algo que informa a matéria. E esse algo que informa a matéria nem sempre é causado de uma maneira natural. Às vezes é causado de maneira sobrenatural. Quando você percebe isso, aí sim você consegue explicar a aleatoriedade da física quântica. E vou além. Ah, não, Gerson. Quer dizer que só a física quântica é percebida assim? Não, gente. Os eventos astronômicos também acontecem isso. Einstein, a física e a teoria da relatividade já foram também deixados de lado pela comunidade científica, porque inúmeras outras teorias já apontaram problemas na teoria da relatividade, porque a forma como se comportam os corpos celestes de maneira macroscópica
aqui é a beleza de tudo, relembra muito a forma como se comportam as partículas subatômicas de uma maneira microscópica. Então, o pequeno não observável se comporta da mesma forma que o grande não observável. Há algo, portanto, que nunca será acessível ao homem, porque não é determinado pelo homem e nem pode ser medido pelo homem. Essa é a conclusão do Wolfgang Smith. Por que ela não é conhecida por todos? Ora, porque tem Deus nela. Entendeu? Porque tem Deus. É necessário um agente externo para causar, certo? Para causar e transformar essa potência em ato. E esse agente externo não é muito querido pela comunidade científica. Entendem? A explicação dele é uma explicação razoável. Vou dizer para vocês que um dos pais da física quântica, né, Heisenberg, aceitou a explicação do Wolfgang Smith. Ele, inclusive, chegou a quase concluir a mesma coisa que o Wolfgang Smith, certo? Como eu disse para vocês, não concluiu porque não tinha o mesmo conhecimento sobre filosofia atomista. Tá bem? Como que um católico, então, deve encarar, e aqui a gente vai encerrar hoje, graças a Deus, eu sei, gente, desculpe a demora, estou falando demais. Vamos concluir. Como que vocês devem, então, cuidar da educação dos seus filhos na escola, e como que vocês devem encarar a ciência moderna, né, sendo católicos? Primeiro, tomar cuidado com essa percepção Enem das coisas. O Enem é um meio útil para que você alcance uma carreira, possa se formar e atuar como um profissional, ganhar bem aí se você for um bom profissional, enfim. O Enem é um meio necessário. Mas não é porque você precisa responder algumas afirmações numa prova de ensino médio com verdadeiro ou falso, que elas efetivamente são verdadeiras ou falsas. Significa que você precisa apenas aprender aquilo como está sendo ensinado, porque, como eu disse para vocês, infelizmente há toda uma engenharia social que quer que as pessoas entendam as coisas desse jeito. A gente vê muito da perspectiva de como os pais vão lidar com os filhos aprendendo isso. Sim. Mas eu, como professora, vejo da perspectiva de como eu, como católica, porque antes de ser professora eu sou católica, e eu sou professora de humanos, sou professora de geografia, eu vou ensinar para um aluno que a reforma agrária é correta, ela é boa. Veja, então, assim, veja, deixa eu só entrar aqui numa questão com você, porque talvez eu discorde de você nesse ponto, mas a reforma agrária, ela não é má em essência, não. Não, mas eu estou dando um exemplo, porque esse Sim, é um claro. dos poucos problemas, um dos menores problemas que a gente tem, porque eu tenho ensinado de globalização, Sim. fazer Olha, parte da doutrinação. eu vou falar para você, porque eu sou professor, mas eu sou professor da minha filha só, né? É bem mais complexo do que você. Mas veja, quando eu vou tratar com a Esther, né, no homeschool, ela tá de prova aí. Pode perguntar para ela, responda certo, menina. Quando eu vou tratar com a Esther, para que ela não viva numa bolha onde ela vai ser recebida lá fora com olhos virados contra ela, eu dou minha palavra para você que realmente é assim. Eu sempre trato primeiro a perspectiva aceita socialmente. E aí depois eu faço geralmente uma pergunta para ela que desconcerta ela. Por exemplo, quando eu vou tratar de uma matéria como essa, você se lembra da pergunta sobre a matéria? Sim. É isso. Você faz toda a explicação de física para ela. Aí fala assim, minha filha, agora me responda. Qual é o conceito de matéria? Aí ela vai falar, claro, tio Jefferson, que eu aprendi. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar determinado no espaço. Aí você fala para ela, muito bem, minha filha. Você já está pronta para responder o Enem. Só tem um problema. Por que uma nanopartícula como o neutrino pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo se o conceito de matéria dado a ele é que ele tem que ocupar um espaço determinado? Dá tilt na cabeça. E aí é onde você introduz. Olha,
você deve responder que matéria é isso. Mas você deve saber também que matéria, como a física moderna entende, é quase uma metáfora. Porque matéria, como a física moderna entende, é algo que não pode ser compreendido mais dessa forma. Mas aí você consegue perceber que você, ensinando a sua filha, você tem a liberdade claro. de fazer isso, e eu, numa escola, não posso. E aí, como católica, eu vou entrar em contradição, porque eu não vou poder ensinar isso. Eu acho que você tem como trabalhar com as crianças na escola, certo? Eu acho que você tem como trabalhar com as crianças na escola fazendo com que elas percebam que existe uma... Como é que eu vou explicar isso? Você tem razão, é algo muito mais complexo do que estudar... Porque você vai ter que lidar com os pais depois. É algo muito mais difícil para um profissional contratado. Você é contratada para ensinar de determinada forma. Esse é o problema. Porque você não é contratada para ensinar a verdade. Você é contratada para ensinar de determinada forma. O seu conflito de consciência, portanto, não deve se dar a partir do momento em que você está correspondendo à expectativa de quem está te contratando. Mas o que você pode sugerir para os alunos é, olha, há algo além disso que eu estou ensinando para vocês. Caso algum de vocês manifeste interesse por conhecer esse algo que está além, me procure privadamente. Você vai estar ensinando aquilo que você concebe como verdadeiro fora do ambiente onde você foi contratado. Aí não é mais um problema entre você... Por exemplo, tem canal no YouTube, tem Telegram... Sim, exatamente. Porque é muito complicado, inclusive... Material extra. Sim. Eu levo isso pro meu diretor espiritual, porque eu me sinto ali... Traindo, né? Exatamente. Não acho que você possa se sentir assim caso você venha a aderir a essa perspectiva que eu estou te falando, de tratar a verdade como ela é, no âmbito extracontratual, com os alunos em um ambiente apropriado. É sempre explicar para eles, olha pessoal, isso que eu estou explicando aqui para vocês é o necessário para que vocês sejam aprovados no Enem. Mas nem tudo o que é necessário para vocês serem aprovados no Enem é a verdade. Eu não acredito nisso aqui que eu vou falar para vocês. Se vocês quiserem aprender algo além disso, me procurem no privado, porque eu não fui contratada para poder explicar isso aqui para vocês. Então, e na verdade Ponto. também não fiz nada durante a gravação. Eu também não. Mas veja, desculpa. Gente, olha, todo mundo aqui que me conhece sabe que se tem uma coisa que eu sou problemático é com nome. Eu não me lembro do seu nome. Laura. Laura, o que eu preciso que você tente passar para esses jovens, né? O que eu acho que é necessário passar para esses jovens é a compreensão de que há um mundo muito além daquilo que está sendo explicado lá na escola. De que a escola ela não tem sequer tempo suficiente para tratar sobre todo o conhecimento da humanidade. Ela vai ter que escolher aquilo que vai ser ensinado, certo? Aí o que você pode falar como uma opinião sua? Bom, na minha percepção, o que as escolas e o Ministério da Educação escolheram não é o essencial. É isso. Infelizmente, hoje, essa é a realidade. É possível que o ser humano aprenda todo o conhecimento da humanidade, não é possível e nem é desejável. Porque tem muita coisa que o ser humano fez que é porcaria. É necessário se fazer uma seleção sobre aquilo que você vai aprender. Mas antes de você fazer essa seleção, você tem que ser ensinado a aprender. E é isso que, infelizmente, as escolas não fazem hoje. As escolas não ensinam os alunos mais a aprenderem. É o trilho, né? Lógica, retórica e dialética. Por isso que essa era a forma antiga de ensinar. Antigamente, ninguém colocava os alunos na escola e ia explicar a física quântica para um aluno de 9º ano. Primeiro porque aquele indivíduo não tem bagagem intelectual para poder entender física quântica. Não tem nem os princípios da física quântica. Nem os professores. O professor licenciado hoje não tem a menor... Gente, olha, eu faço um desafio. Eu não falei para vocês aqui a questão do fato, valor e norma do direito?
Perguntem para um formado em Direito com carteirinha da OAB, porque hoje a grande conquista do formado em Direito é passar na OAB. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Gente, uma pessoa que hoje faz o exame da ordem e não passa, tem que rasgar o diploma. Porque o que é pedido no exame de ordem é o básico do básico, é técnico em peticionamento. Você tem que pegar um artigo que está na lei e passar para lá, é só decorar. Tá? Então, o que é ensinado hoje na escola? É você aprender a um nível técnico. O que é um nível técnico? Você senta aí, eu vou te falar um monte de coisa, você tem que decorar e você tem que me falar a mesma coisa que eu te falei. Antigamente não era assim. Antigamente, a escola ela tinha uma função realmente educadora. Você sentava na sala de aula para aprender a aprender. Então, primeiro era ensinado lógica para você. Era ensinado a sua própria língua, porque você não tem como aprender se você não souber a sua própria língua. Depois de você aprender lógica e aprender a sua própria língua, você era ensinado a falar aquilo que você aprendeu. Certo? Era ensinado a se comunicar. Por quê? Porque eu não consigo tirar uma dúvida se eu não conseguir comunicar qual é a minha dúvida. Quantas vezes vocês já não se depararam com uma pessoa que sequer consegue comunicar o que ela quer? Ela não consegue perguntar como é que ela vai ter a resposta, gente. Acho que ela nem consegue entender para perguntar. É isso. Então, a retórica nada mais é do que a capacidade de você se comunicar. Por isso que você tem lógica, linguística, retórica, para enfim você ir para o âmbito das ciências superiores, que era o quê? Matemática. Matemática, aritmética, né? Por que elas eram entendidas como ciências superiores? Não é que elas eram superiores em essência, é porque você precisava de toda uma bagagem para você ir. Hoje, uma criança com 6 anos, primeiro aprende aritmética. Primeiro aprende quantidades. Para depois aprender. E aí eu sempre dou essa explicação. Primeiro a pessoa aprende assim, ó. O que é um ser vivo? Um ser vivo é aquilo que consegue se comunicar, que consegue se relacionar com o seu ambiente, que consegue se nutrir, que consegue se reproduzir, que cresce. Isso é um ser vivo. Aí você pergunta assim para a pessoa, tá bom. Você já me disse o que é um ser vivo. Agora me diga, o que é ser? Aí a pessoa fica assim. O que é vivo? Aí a pessoa fica assim. Não sabe. Por quê? Porque ela não foi ensinada. Ela não aprendeu de fato o que é o conceito. Tá bem? Pois bem, como então nós, pais católicos, devemos fazer com os nossos filhos, pessoal? Nós devemos ensinar os nossos filhos a aprenderem. Oh, meu Deus, tadinho, gente. Só quer ver o pai. O essencial num homeschool católico, tá? É que nós façamos com que as nossas crianças saibam aprender. Então, eu mostro para a Esther o que se tem hoje como correto, porque ela não pode viver numa bolha, onde ela tem uma série de conceitos corretos, mas que ninguém mais além dela conhece, entendeu? A Esther vai sair no mundo e ela sabe o que é ser, ela sabe o que é vivo, ela sabe o que é ato, ela sabe o que é potência, ela sabe o que é matéria, ela sabe o que é forma, só que ninguém além dela sabe isso. Então, é como se ela estivesse num mundo onde todo mundo além dela é um bando de macaco, e ela não consegue se comunicar com os outros. Coitado do Wolfgang Schmidt, esse é o mundo dele. Porque ele é um físico que se comunica com um bando de físicos que são macacos. Não sabe o que é átomo, não sabe o que é potência, não sabe o que é ser. Ok? Então, para que ela não tenha essa experiência frustrante na vida de uma jovem quando ela sair aí na vida dela, né? Eu ensino para ela o que ela tem que saber para se comunicar com os outros. Né? A linguagem de sinais da macaquice. Beleza? Mas além disso, ela tem que saber o caminho das pedras para distinguir o que é o ideal do que é o real. Aquilo que é verdade daquilo que é o que se espera que ela saiba. Certo? Então,
Esse é o papel do homeschooling católico e esse é o papel do pai católico. Muitos pais vão discordar de mim e vão dizer que essa realidade, como é ensinada nas escolas, sequer deve ser ensinada para o seu filho. Eu tenho muita resistência com isso. Por quê? Porque você vai fazer com que o seu filho viva numa bolha. E o conhecimento dele vai ser útil para a santificação dele, certo? Que é realmente o fim último de toda criança católica, e o pai deve valorizar isso. Mas não vai ser útil para a vida material dela. Ela não vai conseguir reduzir ser e essência em uma nota de Enem. Porque isso não vai ser cobrado dela. Entende? Então eu preciso ensinar o caminho das pedras para que ela entenda o que é que vai ser cobrado dela, mas também mostrar que isso que é cobrado dela, infelizmente, porque a sociedade está numa decadência intelectual. E ela precisa ser agente, parte para fazer com que essa sociedade, de alguma forma, retorne a um crescimento. O papel do pai católico é fazer com que o filho santifique o seu meio além de si mesmo. E uma forma de você santificar o seu meio é levando a verdade ao próximo. Certo? É por isso que agora, gente, de coração vou encerrar. É por isso que eu não sou a favor de você ensinar o seu filho a não saber se comunicar com os outros. A mantê-lo numa bolha católica. Não sou a favor. Por quê? Porque quando ele sair, ele sequer vai conseguir comunicar essa verdade que ele sabe para o outro. Ele não vai conseguir. Porque ele não sabe o que o outro pensa. Entendeu? A Esté vai sair da vida dela e vai falar assim: como é que você acha que Darwin está certo se não existe se nunca foi encontrado arqueologicamente o ser intermediário entre o anfíbio e o réptil terrestre? Nunca foi encontrado esse ser. Por que você adere, então, com tanta ênfase ao darwinismo, quando o darwinismo clássico afirma isso? Que o réptil, ele descendeu de um anfíbio que começou a viver ali de uma maneira mais terrestre e conseguiu afastar-se da água. Como que você consegue aderir com tanta certeza a isso se não existe esse ser? Como ela vai conseguir comunicar isso se a pessoa nunca aprendeu a se questionar sobre isso? A pessoa sempre viveu num mundo onde ela tinha o darwinismo como algo certo, algo arqueologicamente comprovado, algo perfeitamente disposto. Detalhe aqui para todos vocês, tá? Ninguém leva mais a sério o darwinismo na comunidade científica. É por isso que eu digo para vocês que é quase um esoterismo a comunidade científica. Porque quem está lá inserido na comunidade científica tem conhecimentos que a população em geral não tem. Se você chegar para um biólogo sério, doutor em genética, ele vai olhar para você e falar: realmente o darwinismo clássico já foi abolido pelo menos desde a década de 40. Já na área de humanas... Oi? Já na área de humanas. Vocês conseguem compreender por que essas coisas são tão necessárias para a engenharia social e por que eles continuam ensinando essas teorias para as nossas crianças, mesmo sabendo que elas não estão corretas? Por que continuam ensinando que matéria é aquilo que ocupa lugar num espaço determinado e tem massa, mesmo sabendo que nem todas as partículas ocupam um lugar determinado? Porque se eu tirar esse conceito da física que é ensinada nas escolas, eu vou ter que explicar para essa criança que a física newtoniana já não é mais aceita desde a década de 20. A física newtoniana foi superada desde a década de 20 e continua sendo tratada nas escolas como uma verdade absoluta. E o pior, para você explicar, você vai ter que colocar esse elefante na sala, né, que é Deus. Vai ter que colocar Deus na história. Porque a única explicação plausível que a gente tem... Bom, vamos para as 3 explicações plausíveis para a gente resumir aqui para o Alessandro que chegou depois, né? E não pegou os absurdos. Quais são as 3 explicações possíveis? Bom, primeira é a do Wolfgang Smith, né? Olha, existe um agente externo, vertical,
que atua sobre a partícula subatômica em potência e a transforma em ato, que é observável ali pelo cientista. E isso explica a aleatoriedade, porque é algo que não depende, que não é causado pelo agente. É algo que é apenas observado pelo agente. Essa é a explicação de Wolfgang Smith. Isso está na Bíblia, tem lá. Deus fez tudo em peso, medida e número. É medível. Ele é o causador. Não é uma coisa desordenada, tá? Tem uma ordem. Isso. Aí está a questão. É mensurável. É mensurável. Mas não é completamente observável em todos os seus aspectos. Porque o agente causador não é o homem. Tá? O homem ele causa inúmeras coisas, mas ele não causa tudo. Explicação do Wolfgang Smith. Quais são as outras duas explicações que a gente tem? Eu vou falar aqui. Primeira, olha, Jefferson, o que faz com que uma partícula vá para a trajetória B ou C é a consciência do observador. Quando o observador abre a caixa e verifica que foi para B ou verifica que foi para C, foi a consciência dele que fez com que aquele experimento desse B ou C. Como eu falei para vocês, é o clímax do antropocentrismo. É o ser humano sem perceber que a própria vontade dele que fez com que o negócio acontecesse. Qual experimento científico que consegue perceber que a consciência do humano gera esses efeitos? Nenhum. Nenhum, não existe. Então, a gente tem aqui uma explicação científica anticientífica. Qual é a outra possibilidade? Essa mais famosa hoje. Stephen Hawking, esse livro Ciência e Mito do Wolfgang Smith foi uma resposta dele como físico ao grande projeto do Stephen Hawking, tá? O grande projeto que inclusive se tornou esse filme muito famoso do Stephen Hawking logo depois da morte dele, né? É a grande tese do Stephen Hawking, onde ele desconsidera completamente Deus e mostra que todas as causas que geram as coisas são causas naturais, observáveis e determinadas. Óbvio que ele não trata de física quântica, né, no grande projeto. Qual é a explicação de Stephen Hawking dos grandes cientistas modernos? Teoria do multiverso. Ou seja, Jefferson, veja bem. Se uma partícula subatômica A pode ir para o caminho B ou C, na verdade ela foi para B e C. Só que no seu universo ela foi para C e em outro universo ela foi para B. Você calhou de viver no universo de C. Tá bom, mas eu posso ver esse universo onde ela foi para B? Ah, não, isso infelizmente a gente não consegue, não. Eu consigo ver os efeitos do outro universo no meu? Não, isso infelizmente a gente ainda não consegue medir. Como é que eu sei que esse universo existe? É quase pentecostal. Eu sinto. Eu sinto que existem outros universos. Certo? Então é anticientífico do mesmo jeito. Não existe como um método que você consiga explicar. É isso, gente. Então, expliquem para os filhos de vocês que o ateísmo cientificista ele precisa ter mais fé do que o teísmo cristão. Essa é a verdade hoje. Por conta da realidade quântica, hoje, para você ser um ateu cientificista, você precisa ser mais crédulo do que um cristão. Tá? E lembrem-se, se um dia faltar fé na vida de vocês quiserem virar ateu, pelo menos sejam esse ateu cientificista, porque vocês vão conseguir acreditar que alguma versão de vocês em um outro universo é muito melhor do que a versão de vocês no atual. Entendeu? Sempre vai ter essa possibilidade, tá, gente? Mas pode ser pior também. Exatamente. Graças a Deus a gente nasceu num que a gente é razoável. Né? A conclusão que se eu perder a fé, eu continuo um católico, porque eu preciso de mais fé para virar ateu. Né? Olha, graças a Deus você chegou a essa conclusão. É melhor ser católico, porque a fé que você precisa para ser. Não. Gente, muito obrigado então pela paciência de vocês, tá? Eu queria de coração só isso de vocês, que vocês conseguissem... Nossa Senhora!
Não, as palestras que eu estava escutando sobre o tema era 3 horas.